Como é bom estar nesse lugar, meus irmãos. Estava olhando no calendário, na agenda, é o último domingo desse ano, né? E o Senhor me deu a oportunidade de estar aqui com vocês, trazendo uma palavra. E como é bom verdadeiramente estarmos aqui. Se nós tivéssemos que fazer uma retrospectiva, quantas coisas aconteceram aqui nesse lugar, meus irmãos, esse ano. Quantas pessoas foram salvas, quantas palavras nós recebemos da parte de Deus. Aleluia! Quantas pessoas cresceram, né, aqui nesse lugar, quantas pessoas foram impactadas pelo amor de Deus. Eu lembro aqueles dias aqui que a gente promoveu um lugar seguro, um lugar de esperança para pessoas que estavam desesperançadas quando veio a enchente, você lembra? E você faz parte disso, você faz parte do crescimento aqui neste lugar. E eu também, estou feliz de poder sonhar junto com Deus os sonhos que Ele tem para nós. E quando a gente fala um pouquinho a respeito de sonhos, os sonhos eles são um vislumbre, um flash das possibilidades que você pode ter na vida. E é muito comum nós ouvirmos crianças falar a respeito de sonhos. Qual é o teu sonho? Onde que você quer? O que você quer estar fazendo daqui a alguns anos? E é muito fácil a criança ousar em falar. Meu sonho é ser jogador de futebol. Meu sonho é ser igual minha mãe, meu pai, que faz isso, faz aquilo. E à medida que a gente vai crescendo, meus irmãos, parece que esse sonho, ou algumas pessoas desacreditam que é possível sonhar novamente, ou você está com esse sonho engasgado há anos aqui e não consegue colocar para fora. E eu quero te falar que Marcos capítulo 9, versículo 23, ele vai dizer que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Nosso Pai, Ele é um restaurador de sonhos, meus irmãos. Ele é um restaurador de sonhos. Ele nos faz sonhar novamente. Ele resgata sonhos do passado, mostra sonhos novos que Ele tem para nós, para que a gente possa viver. Aleluia. Quando nós entendemos, meus irmãos, e aceitamos que tudo é possível ao que crê, as coisas mudam de figura. Não tem como olharmos para um Deus grandioso que diz: meu filho, tudo é possível se você crê em mim. Não tem como esse sonho ficar mais somente no seu coração, engasgado aqui dentro. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor, Ele quer restaurar coisas na sua vida. Talvez você não tenha um sonho específico agora na sua mente, mas você tem desejos de coisas que se cumpram, talvez, para o próximo ano. Coisas que talvez você esperava que se cumprisse esse ano e por algum motivo, alguma tempestade, alguma situação não se cumpriu. Mas a palavra nos garante que Ele está conosco e Ele se encarrega de cumprir aquilo que Ele diz. Aleluia! Deus deseja que eu e você tenhamos uma vida plena. Uma vida plena. Uma vida de crente, meus irmãos, é uma vida plena. Aleluia! Não podemos associar que crente tem uma vida humilde. Humilde sim, você deve ser humilde como Jesus, mas pleno como Ele também. Aleluia! Aleluia! Então, meus irmãos, se o nosso Deus sonhou coisas grandes, nós também temos que sonhar. Na hora que Ele criou, através da sua palavra, que haja luz, que haja plantas. Quantas plantas você acha que Ele criou? Até hoje, eles estão encontrando novas espécies. Os atos de Deus revelam que Ele é grande. Aleluia! E não há como um filho do Deus grande pensar pequeno. Por isso Ele começa restaurando sonhos em nós. Ele nos ajuda a sonhar novamente. E eu quero te fazer inicialmente 3 perguntas.
A primeira delas. Qual a maior coisa que você acha que Deus pode fazer? Vou tomar água e você... Qual a maior coisa que você acha que Deus pode fazer? Aí você pode me responder, Pastor Ramon, não há impossíveis para Deus. De fato, não há. E eu quero te fazer uma segunda pergunta. Qual a maior coisa que Deus pode fazer por você? Isso já transforma essa segunda resposta em algo mais direcionado. A primeira resposta, a gente poderia falar, Deus pode fazer qualquer coisa. Mas quando nós vinculamos o agir de Deus à nossa vida, nos exige pensar um pouquinho mais. E a terceira pergunta que eu quero te fazer é: qual a maior coisa que você acha que Deus pode fazer por você hoje? Aleluia! Aleluia! Nós temos que pensar sobre isso e você vai ver no decorrer dessa palavra que a gente precisa pensar a respeito de algumas coisas. E não só pensar, falar, meus irmãos, falar. Quando o pastor Silvio falou algumas coisas aqui em cima, era o Espírito Santo através dele falando, porque estava exatamente em linha com aquilo que a gente vai compartilhar aqui um pouco. Tem pessoas que têm sonhos guardados, têm desejos guardados na sua vida e não colocam para fora, não falam a respeito dos seus planos e dos seus projetos para Deus. Por mais que Deus saiba as suas necessidades, você precisa compartilhar com Ele. Você precisa colocar para fora as coisas. A oração é isso. É falar com Deus, é ação no Senhor. Aleluia! Aleluia! Muitas vezes as pessoas são vagas em seus pensamentos sobre Deus, sua abundância e o que Ele fará por elas. E quando nós trazemos essa resposta para nós, nos sentimos desconfortáveis, porque há uma necessidade de uma resposta. Se você não espera nada de Deus, você vai receber nada. Porque Deus, Ele é justo. E Ele vai seguir conforme aquilo que você está pedindo. E se está de acordo com a palavra de Deus. Tem uma palavra que eu estava estudando, essa ministração dessa noite, é a respeito de um livro do Kenneth Hagin. E lá nesse livro tem uma frase que diz o seguinte: o tamanho do seu sonho determina a grandeza do seu futuro. Há muitos anos atrás eu conversei com uma mulher que é da minha família e naquele momento da vida dela, ela não conseguia sonhar e ela não conseguia olhar um dia à frente da sua vida. E ainda que ela não conseguia sonhar por um contexto de depressão e algumas situações, eu estava lá do lado dela semeando a palavra e falando: você vai voltar a sonhar, você vai conseguir, você vai ter planos, as coisas vão acontecer, ainda que ela não via nada e nem eu naturalmente enxergava alguma coisa. Mas hoje, meus irmãos, eu acho que se passaram uns 10 anos. E essa mulher, aleluia, semanalmente traz alguma coisa nova, algum sonho, algum projeto, algo novo que ela está trazendo na sua vida. Isso é reflexo de uma semente da palavra de Deus. Aleluia. Porque é Deus que estava desejando há mais de 10 anos atrás com que ela sonhasse novamente, para que Ele possa realizar. Deus tem o desejo de realizar sonhos na sua vida. E quando eu li essa frase, o tamanho do seu sonho determina a grandeza do seu futuro, eu recebi uma nota na hora no meu coração. E eu anotei: não há limite para você sonhar e não há limite para Deus realizar. Foi o Espírito Santo assim, ó, direto no meu coração. Não há limite para você sonhar, logo não há limite para Deus realizar. Oh, glória a Deus, eu estou te provocando aqui nessa noite para você se reerguer no Senhor. Evangelho são boas notícias. Boas notícias. E existem boas notícias que vão tirar pessoas da zona de conforto. Sair da zona de conforto não é fácil. Renunciar ao mundo não é fácil. Mas são boas notícias para aqueles que as ouvem. Se você vai diante de um drogado,
e você diz assim, ó, Jesus tem vida para você. Naquele momento, o drogado, ele vai pensar, nossa, como eu vou sair dessa vida? Eu não quero me desligar dessas coisas. Mas quando a palavra de Deus vem, age, ele dá o primeiro passo e ele é liberto, ele vai ver o quão bom foi sair daquela situação. São boas notícias para quem precisa ser liberto. São boas notícias de salvação. Aleluia! Para que um sonho se torne realidade, nós precisamos ter expectativa que ele aconteça. Quando alguém inicia uma faculdade, meus irmãos, ele tem expectativa a respeito dessa graduação. Ele espera alguma coisa, amém? Quando alguém se casa, ele tem expectativa de ter uma família. Quando alguém vem na igreja, ele tem a expectativa de alguma coisa. Quem vai pregar, talvez? Quem está cantando, quais são as músicas que vão ser ministradas, mas há uma expectativa. Aleluia! Quando você entra num novo trabalho, você tem uma expectativa de crescimento naquele lugar. Você está comigo? O 28º presidente dos Estados Unidos, ele disse certa vez, nos tornamos grandes por causa dos nossos sonhos. Todos os grandes homens são sonhadores. Eles enxergam algo na neblina suave de um dia de primavera, ou na lareira de uma longa noite de inverno. Alguns permitem que esses sonhos morram, mas outros os alimentam e protegem. Cuidam deles nos dias maus, até que surjam o sol e a luz, os quais sempre vêm para os que têm grandes expectativas de que seus sonhos se realizem. Você tem sonhado com alguma coisa, meu irmão? Se você tem sonhado, se agarre nos sonhos que você tem. Alinhe com as expectativas de Deus, que vai acontecer. E hoje, nessa noite, a gente vai falar um pouco sobre a importância da expectativa. Aleluia! A importância da expectativa. E a expectativa é um ingrediente fundamental na caminhada de fé. Expectativa, a fé é um disjuntor. Quando você tem expectativa, a fé ela é ativada e o poder de Deus se manifesta. Se você não tem expectativa, o poder de Deus não se manifesta, porque a fé não produz fruto. Abra comigo lá em Marcos capítulo 5, versículo 25. Marcos capítulo 5, versículo 25. Aleluia. Obrigado, Pai, pela sua palavra. A palavra vai dizer o seguinte: havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Quanto tempo? 12 anos. Não eram 12 noites mal dormidas. Não eram 12 semanas. Eram 12 anos. Versículo 26. Ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que possuía, mas em vez de melhorar, piorava. Aleluia. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou o seu manto. Ou seja, ela ouviu a respeito de Jesus e tomou uma atitude. Versículo 28. Porque pensava, outras versões vão dizer, porque dizia, se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. E o outro versículo, imediatamente a hemorragia cessou e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. A Bíblia relata uma situação de uma mulher que estava passando por uma situação há 12 anos, mas quando ela ouviu a respeito de Jesus, ela teve um posicionamento diferente. E talvez, meus irmãos, esse brilho que essa mulher teve ao ouvir de Jesus, algumas pessoas aqui neste lugar podem ter perdido. Sabe quando você, no passado, antigamente, você ouvia a respeito de Jesus e você queria ouvir mais?
Você queria mais do mestre, você queria estar mais com Jesus, você queria se relacionar mais com ele. Mas talvez no decorrer da sua caminhada isso possa ter se perdido. E agora, quando você ouve as palavras de Jesus, parece que são quaisquer palavras. Mas eu quero te dizer que o Senhor quer restaurar isso também na sua vida. Esse amor e desejo pela palavra do mestre. Essa mulher estava há 12 anos vivendo a mesma situação, mas quando ela ouviu aquilo que Jesus tinha para compartilhar, ela gerou algo dentro dela. Ouviu falar de Jesus, uma esperança de mudança veio no seu coração. Essa esperança gerou expectativa dentro dela. E essa expectativa ativou a sua fé, a ponto dela dizer o que estava lá dentro dela: se eu apenas tocar o mestre, eu vou ser curada. É isso que ela estava pensando naquele momento. Ela ouviu o mestre. Logo, algo foi borbulhando dentro dela. Algo foi sendo gerado. E ela colocou para fora: eu preciso tocar no mestre, eu preciso chegar até Jesus, porque ele é a solução do meu problema. Pastor Silvio disse, eu acho que há umas 2 semanas atrás aqui de púlpito, o seguinte: o primeiro recurso da tua vida tem que ser Deus. O primeiro recurso da sua vida tem que ser Deus. E essa passagem revela que essa mulher já tinha gastado tudo que ela tinha e só estava piorando. Mas ela encontrou, após 12 anos, um recurso infalível, que é a palavra de Deus. E ela foi curada naquela hora. Ela poderia ter ouvido a palavra e continuar pensando: eu acho que não é bem assim. Acho que as coisas não funcionam dessa forma como Jesus está falando. Talvez você possa ter pensado isso em algum dos cultos aqui. Não é bem assim como o pastor Silvio está falando, como a irmã Lucimara está pregando aqui, eu acho que não é bem assim. Você pode ficar com, ou eu acho que não é bem assim, e não desfrutar da bênção, ou você pode crer de todo o seu coração, para que o poder de Deus se manifeste na sua vida, e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Sabe, meus irmãos, às vezes tem pessoas que têm 5, 10, 15 anos de caminhada cristã e acham que o limite é esse. Deus, ele é um Deus de mudança. Eu não sei se você sabe, mas ele criou 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. E Deus deseja que o Filho de Deus esteja em constante mudança. Não é porque você tem 10 anos de crente que você já chegou ao ápice da vida cristã e que Deus não pode mudar coisas na sua vida. Aleluia! Aleluia! Kenneth Hagin costumava dizer o tempo todo para as pessoas: se veja curado. Tantas são as pessoas aqui nesse lugar que já receberam palavras a respeito de cura. Você é curado, ele já pagou o preço, mas enquanto, meus irmãos, eu e você não entender que ele já fez e que a condição em Deus é curado, as coisas não mudam. Mas que bom, meus irmãos, que eu e você estamos sendo como essa mulher que ouviu as palavras de Jesus e guardou no seu coração. E essa palavra provocou uma expectativa nova no Senhor e trouxe mudança. Você acha que essa mulher mudou de vida depois de 12 anos? Eu acho que a primeira coisa que ela teve que fazer é pensar o que ela ia fazer com o novo ganho, o novo salário que ela recebeu depois de 12 anos. Porque não ia ter mais medicamento. Amém? Não ia ter que gastar com coisas que não faz mais sentido. Porque a vida de Deus chegou. E o que eu faço, pastor Ramon, enquanto eu não vejo essas coisas acontecendo? Continue crendo e declarando que você é curado. Não há um plano B da parte de Deus, é o plano A, você é curado. O quanto antes eu e você entendermos isso, nós iremos desfrutar. Por isso que tem pessoas que estão há 5 anos numa jornada cristã e ainda não desfrutaram dessas coisas. E um outro irmão ou irmã que veio, se converteu quarta passada e já está desfrutando de coisas grandes.
porque optou crer e ficar com a palavra de Deus. O filho do Kenneth Hagin, no livro, ele relata que ele teve uma dor de ouvido. E essa dor de ouvido levou ele até um médico. Seu pai, Kenneth Hagin, estava em viagem. E o filho, que é o Kenneth Hagin Jr., se eu não me engano, tem o mesmo nome. O livro que eu estou lendo é o filho que escreveu. E ele diz, eu estava acostumado que o meu pai sempre orava por mim. Só que ele estava viajando, então eu tive que ir no médico. Meu pai orou pelo telefone, eu continuei com dor. Eu fui lá num outro pastor, ele orou por mim, eu continuei com dor. Fui no médico, o médico disse que eu tinha que tomar um medicamento, que eram gotas verdinhas aqui no ouvido, e agora eu não podia mais tomar banho de piscina, eu tinha que cuidar o ouvido. Ou seja, o relato do médico já limitou a sua vida a partir daquele momento. Você está comigo? Chega o pai de viagem, senta com o filho, e o filho diz, pai, eu estou com dor ainda, o que está acontecendo? E o pai disse o seguinte, filho, você quer ser curado? E ele disse, eu quero. E aí, ele disse o seguinte, você precisa acreditar na sua cura por si mesmo. Por si mesmo. Eu e você, meus irmãos, a gente não pode se apoiar na fé de um irmão, do pastor, na fé de outra pessoa. O pai, Kenneth Hagin, estava ensinando o filho que ele teria que ter fé em Jesus por ele mesmo, que ele já era curado. E aí quando os dois conversaram, os dois se ajoelharam e o filho falou, pai, você ora? Ele disse, não, você ora, filho. E o filho, que era jovem, com 15 anos, já pregava a respeito de fé para outras pessoas, mas ele mesmo reconheceu que ele pregava fé para outros, mas não vivia aquilo que ele estava pregando. E aí quando ele se ajoelhou, orou, ele recebeu, e se apoiou naquilo que a Bíblia já dizia a respeito dele. E o próprio filho relata no livro que passaram 2 semanas e ele já não tinha mais nenhuma dor de ouvido. Mas a maior lição para ele não foi a cura ali naquele momento, foi a lição de pegar e tomar para si e aplicar, praticando a fé daquilo que ele recebeu. Aleluia. Abra comigo Marcos 11, 23. Um versículo muito falado e muito conhecido aqui. Enquanto você abre, eu só quero te lembrar que a mulher do fluxo de sangue, ela disse, se eu tocar as vestes do mestre, eu serei curado. E a mulher do fluxo de sangue recebeu exatamente aquilo que ela disse. O que eu quero te falar com isso? Que nós precisamos falar mais. Nós precisamos colocar para fora. Em verdade lhes digo que se alguém disser a esse monte, levante-se e atire no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o quê? O que diz. Se alguém disser a esse monte e crer no que está dizendo. É isso que esse versículo está falando. O monte ele vai se mover. Tem muitas pessoas, pode deixar essa passagem. Tem muitas pessoas dizendo muita coisa, mas não está crendo naquilo que está dizendo. Não adianta você dizer porque tem que dizer. Você precisa dizer e crer nas suas palavras em fé. Mas crer que acontecerá o que você diz. E assim será feito. Nós estamos diante de um novo ano, com tantos projetos grandes, tantas coisas maravilhosas que vão acontecer. E eu e você temos que crer naquilo que nós estamos falando. Quando nós cantamos aqui essas músicas, nós precisamos crer no poder que há nas nossas palavras ao cantar essas canções. Não é um corinho, não é somente um cântico vazio. São declarações de poder sobre nós. E se nós cremos naquilo que nós estamos falando, vai acontecer.
No final dos cultos, meus irmãos, Kenneth Hagin, ele descia para conversar com os irmãos. E nessas descidas, né, ele cumprimentava os irmãos, ele perguntava como eles estavam e tudo mais. E também Kenneth Hagin falava o seguinte: sobre o que você tem orado? E aí os irmãos falavam: nada específico, pastor. E aí ele respondia: é exatamente isso que você vai receber de Deus. Nada específico. E é algo, meus irmãos, que a gente precisa entrar no novo ano mudando essa forma de pensar a respeito disso. Ah, Deus já sabe o que eu preciso, então não vou falar. Aleluia! Deus, ele sabe, mas ele espera uma posição minha e sua. O Pedro, meu filho, tem 2 anos. E agora ele já pede quando ele precisa tomar uma água. Quando o Pedro tiver 15 anos, eu vou esperar ele pedir água ou eu vou esperar que ele mesmo já se sirva da fonte? Ele vai se servir porque ele já é grande. Aleluia. Nós, meus irmãos, o Senhor tem uma expectativa sobre nós. Que nós aprendamos a pedir e depois nós vamos direto na fonte da palavra de Deus e venhamos beber. Aleluia. Oração envolve expectativa de algo. Significa que você acredita que algo vai acontecer. Primeiro você ora, depois você espera que Deus ouça. Depois espera que Deus haja em seu favor. Se não tiver expectativa nenhuma, é exatamente isso que eu e você vamos receber. Nada. Porque não temos expectativa nenhuma. Talvez a falta de expectativa de alguns em nossos cultos faz com que ele volte para casa cheio de nada. Porque não tem expectativa a respeito das coisas. Mateus 7, não precisa abrir comigo, vai dizer que aquele que... Não, depois lá para baixo. Mateus 7, 11, vamos abrir lá. Eu ia falar outra passagem. Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai, que está no céu, dará coisas boas para quem? Aleluia! Imagina que o pai tem 1 milhão de filhos. Mas a Bíblia evidencia o filho que vai ganhar alguma coisa. Quanto mais o seu Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe... Aleluia! A Bíblia não diz que Deus vai dar àquele que é filho. Deus vai dar àquele que é filho e que pede. É aos que pedem. Quem é pai e mãe aqui nesse lugar? Quando um filho te pede um presente, ele gera expectativa ou não gera? A nossa oração tem que ser assim. Pai, eu tenho um plano novo aqui. Eu tenho um sonho de abrir uma loja de bijuterias e eu preciso que o Senhor me conduza aqui da forma que o Senhor quer para que as coisas venham a acontecer. Há uma expectativa nesse pedido. E o Pai, Ele nos garante que vai responder e dar coisas boas aos que lhe pedem. Pensa como que você vai viver esse próximo ano, meu irmão. Você vai pedir com expectativa e vai receber, ou você vai ficar somente pensando que Deus sabe? E Deus falando, eu sei mesmo. E aí? Há uma ação da nossa parte. Há algo que deve acontecer. A mulher do fluxo de sangue, ela teve vida quando ela falou. Quando ela colocou para fora. Aleluia. Cameron Thompson disse o seguinte: o céu deve estar cheio de soluções pelas quais ninguém nunca se deu ao trabalho de pedir. Aleluia. O ponto é, talvez a sua bênção não caiu na sua mão porque você não pediu. Não que Deus não seja poderoso em te dar. Ele é. Ele é.
mas ele espera e atende aqueles que lhe pedem. Uau, meu Deus. Expectativa é uma força impulsionadora. Nem sei falar o nome dele. Nightingale, ele disse o seguinte: temos a tendência de viver à altura das nossas expectativas. Ou seja, se você espera grande, você vai viver coisa grande. Se você espera pequeno, você vai viver coisas pequenas. É assim. É assim. Por isso que há uma necessidade de uma mudança de mentalidade no reino de Deus. Por isso que é tão importante a gente mudar a forma de pensar. São boas notícias. Um pai que é milionário e nunca revelou para o filho que ele é milionário, ele vai trazer uma boa notícia. Meu filho, porque você é meu filho, a partir de hoje você tem tudo isso no meu reino. Tudo que você quiser, é só pedir. E assim é a nossa realidade no Senhor. O Senhor já pagou o preço na cruz. Ele já morreu, já ressuscitou, já nos deu vida eterna e vida abundante. E o Pai está lá no céu. Aleluia. E o desejo de Deus é responder às orações, mas se não há orações para responderem, as bênçãos estão disponíveis sem ninguém para pegar. Há uma mesa preparada na presença dos meus adversários. Por que me veio no coração agora, por que há essa evidência de que há uma mesa na presença dos meus adversários? Tem muitas pessoas que pensam que as dificuldades e os inimigos vão limitar para que você pegue a bênção. Mas há uma mesa na presença dos adversários, você pega independente das lutas e do inimigo que tiver diante de você. Você é mais que vencedor. E essa mesa está disponível. E o meu desejo é que você e eu peguemos tudo aquilo que é nosso por direito. A expectativa não está na virada do ano, a expectativa está nas palavras do Mestre. Você pode chegar até o final do ano que vem, de novo na mesma situação, e colocar esperança na virada de 2025 para 2026, se Jesus não voltar. Ou você pode colocar agora a expectativa no que Jesus está nos ensinando aqui, meus irmãos. E a sua virada de chave será agora. É agora. Aleluia. A Bíblia vai dizer, tanto a pessoa que planta como a que colhe, elas fazem o seu trabalho na expectativa de receber a sua parte na colheita. Em várias passagens bíblicas há uma expectativa em algo, né, que aconteça. O pastor Silvio disse aqui na quarta passada, se eu não me engano, que ele tinha muita expectativa na vinda do Manassés Guerra aqui, e o Senhor superou as suas expectativas. E ele recebeu da parte do Senhor aquilo que Deus tinha para ele, mas ele veio com expectativa. Atos 2:24, abra lá comigo. No entanto, Deus o ressuscitou. Quem é esse o? Jesus. No entanto, Deus o ressuscitou dentre os mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Jesus, meus irmãos, ele tinha uma convicção de que o Senhor, seu Pai, iria ressuscitá-lo no terceiro dia. Jesus tinha essa expectativa a respeito dessas coisas. Tanto que em outro versículo, João 2, versículo 19, Jesus estava falando deixa eu voltar aqui essa passagem. Jesus chega no templo e viu muitas pessoas vendendo coisas dentro do templo e ele se indignou e tirou todas essas coisas ali. E depois os fariseus que estavam ali naquele lugar perguntaram para Jesus: que autoridade tu tem para tirar todo mundo aqui desse lugar assim, desse jeito? E Jesus respondeu: destruam esse templo e eu levantarei em 3 dias. Ele estava falando a respeito da sua morte e ressurreição.
E Jesus vivia uma vida de fé, uma vida na expectativa, sim, que o Pai iria ressuscitá-lo dentre os mortos. E Jesus nos ensina, meus irmãos, que uma vida de fé é necessária, uma vida de expectativa é necessária. Eu sei que no contexto de Jesus, o que o esperava era a morte. Mas o que espera na vida do crente é desfrutar da vida que Ele nos deu. Aleluia! Eu e você temos que andar debaixo da vida que Deus nos entregou. Foi um preço muito alto que a gente jamais vai imaginar o quanto que Jesus sofreu. E é importante sim lembrarmos da sua morte, do que Ele fez, para que a gente viva uma vida triste? Não. Para que a gente agarre, abrace e seja grato ao Senhor por tudo que Ele conquistou, para que a vida dele flua em nós. De que adiantaria Jesus morrer naquela cruz, ressuscitar, se os seus filhos vivessem tristes? Seus filhos têm que viver felizes, o preço já foi pago. Mateus 26, 32 vai dizer, Jesus dizendo para os discípulos: depois de ressuscitar, eu irei adiante de vocês para a Galileia. Deus já tinha planos, já tinha planos após a ressurreição. Você já viu Jesus falando, esse fardo que me deram, só eu mesmo, né? Não dá para mim. Jesus, ele fazia planos, ele sabia o preço que seria pago, que só ele mesmo conseguiria pagar. Mas ele já estava celebrando a comunhão e a intimidade seriam restauradas. Depois, meus irmãos, que Jesus foi assunto aos céus, o Espírito Santo veio com poder em Atos 2. Já trouxe uma nova estação, as pessoas começaram a falar em outras línguas. O ministério de Jesus continuou e continua até os dias de hoje. E eu e você somos convocados para o exército de Jesus. Você já viu aquelas camisetas? Você faz parte do exército de Cristo. Ele te chamou. Você é um guerreiro e uma guerreira nas mãos do Senhor. Antes você tinha medo do inimigo, agora você sabe que esse exército nunca perde. Nunca perde. Oh, glória a Deus. Basicamente, existem 3 níveis de expectativa das pessoas, onde cada pessoa normalmente está enquadrada em uma dessas categorias. A primeira é sobre pessoas que não têm expectativa de nada. Elas agem assim para garantir que nunca serão decepcionadas. Você já viu aquela pessoa falando assim, eu nem vou gerar expectativa porque eu não quero me frustrar. Aí ela vive sem desfrutar muitas coisas. É como se fosse uma vida neutra, morna, né? Não tem um alto e nem um baixo, tá lá, não quero me frustrar, vou viver assim mesmo. Esse é o primeiro tipo de pessoa. E sabe que eu já fui assim, meus irmãos. Eu já fui assim, com medo de gerar expectativa a respeito de alguma coisa que não seria suprido. Não vou gerar expectativa a respeito do meu trabalho, não vou gerar expectativa a respeito de alguém. Eu tinha um medo de me apaixonar por alguma menina e não ser correspondido. Isso até Jesus chegar na minha. Porque quando Jesus entrou na minha vida, a minha conversa foi outra. Eu nem sabia ainda que eu iria casar com a Priscila, mas eu já orava e já amava ela sem nem saber quem ela era. E eu orava e falava, Pai, obrigado, porque vai chegar uma esposa assim, assim, assado. Eu comecei a gerar expectativas. Aleluia. Eu deixei de ser essa pessoa que tinha medo de gerar algum tipo de entusiasmo, expectativa, e agora eu fui com tudo. Senhor, está contigo. É o Senhor que está cuidando de mim agora. Eu não preciso pensar que a minha vida eu vivo por mim mesmo, sem o auxílio do Senhor. Pessoas que não geram expectativa em nada, com medo de alguma coisa, são pessoas que não confiam no Deus que tem. Deus, ele deseja cumprir os seus sonhos e planos. Sim, existem sonhos que Deus colocou sobre você, sobre a sua vida, para que se cumpram. Aleluia. O segundo tipo de pessoa é sobre aquelas que até esperam alguma coisa, mas nunca recebem nada. Estão normalmente frustradas
e questionam o motivo pelo qual nunca recebem o que precisam. Então culpam Deus pela falta de provisão em suas vidas. Se conformaram em acreditar que sua vida nunca vai melhorar e nunca vai mudar. Não entre nesse engano de Satanás. Eu falei no começo da pregação, Deus é um Deus de mudança. Senão seria verão o ano todo. Afinal, Deus seria um Deus acomodado, é só verão. Mas cada estação exige suas fases de mudança. Para você viver coisas maiores, no mínimo você precisa subir um degrau. E o degrau vai exigir um passo. E vai exigir muitas vezes um passo de fé. Porque você talvez não esteja vendo naturalmente esse degrau. Mas só em fé, lá dentro de você, com o Espírito Santo, você sabe que existe esse degrau. Está comigo? Existem situações que são exatamente assim, meus irmãos. Você não está vendo o degrau para pisar naturalmente falando, mas você por fé pisa. E aí o Senhor se encarrega de mostrar esse degrau. Ele aparece e o próximo também. Lá no meu trabalho, meus irmãos, eu trabalho com um sistema para transportadora. Tem todo um fluxo de pagamento de comissão e tudo mais. E eu só consigo enxergar os próximos 3 meses à frente. Financeiramente falando. E meus irmãos, eu não deixo de sonhar, fazer planos. Eu não estou vendo o que vai acontecer no 4º mês em diante. Mas eu sei que o meu Deus, Ele vai prover todas as vezes, todos os meses, em todas as situações. Vem enchente, Deus provê. Vem pandemia, Deus provê. Aleluia, a empresa nunca foi tão abençoada quanto está agora. E eu estou lá há 8 anos e tenho visto o crescimento. Porque os seus filhos têm crido. E agora o diretor é crente, meus irmãos. Se batizou na semana passada. Aleluia, é a palavra operando. Eu já tinha expectativa antes do diretor ser crente. Agora que ele é crente, meus irmãos. Agora eu tenho mais expectativa aí. E tudo isso que eu estou compartilhando é para que você gere expectativa dentro de você. Não saia desse culto numa vida morna. Não saia desse culto como se não tivesse nada novo para você. A gente não está aqui pregando por um protocolo, porque eu estou na escala da pregação. A gente está pregando aqui porque pessoas precisam ouvir essa palavra de Deus. Nós precisamos dessa palavra na nossa vida. E o terceiro tipo de pessoa, diga assim, está falando comigo? É para mim. É sobre pessoas que têm expectativa de receber algo e recebem o que esperam. A vida sempre parece acontecer do jeito que elas planejam. Aleluia! Talvez, meus irmãos, você só está vendo esse tipo de vida no seu vizinho, no seu amigo. Mas a partir de hoje, as coisas vão começar a acontecer para você. Se esse tipo de vida, a vida do irmão Edu parece tão certinho. Tudo acontece conforme ele está falando que vai acontecer. E se você não vive isso hoje, a partir de hoje, a sua mentalidade está mudando. E diante da mudança de mentalidade e aplicação da palavra, Deus é fiel para fazer acontecer. E no final de 2025 você vai falar, eu sou esse terceiro tipo de pessoa, porque eu provei e vi da bondade de Deus. Eu estou desfrutando agora. Não vivia, mas agora eu vivo. Aleluia. Em uma atmosfera de expectativa, o grande poder de Deus se manifesta. O nível de expectativa determina o nível de poder que se manifesta. Aleluia. Expectativa alta. Poder manifesto alto, grande. Expectativa baixa. Deus, Ele não pode fluir. Ele não tem expectativa. Jamais pense que Deus fará menos do que Ele disse em sua palavra. Aleluia. O profeta Manuel Dias disse, meus irmãos, que a palavra de Deus vale exatamente o que ela diz que vale. A gente está pregando a palavra aqui, meus irmãos. E eu tenho convicção das coisas que eu estou falando,
vão acontecer na minha, na sua vida, se nós crermos. Vai acontecer. Vai acontecer. A maneira como nós consideramos as Escrituras, a palavra de Deus, determina o nível da nossa expectativa. Talvez até hoje você gerou expectativa em pessoas, em um relacionamento, ou em algum amigo, amiga que te aconselha. Talvez você perdeu um ente querido nesse ano, você perdeu o seu chão, mas eu quero te dizer, meus irmãos, o nosso chão, o nosso solo é o Senhor. Ele é poderoso para mudar as coisas. Ele é poderoso para te tirar de uma cova, para te reerguer, para te dar um novo recomeço. Aqueles que querem, aqueles que pedem. Aleluia. Aleluia. O autor de Hebreus descreve a palavra como viva e eficaz. O apóstolo João considerou a palavra de Jesus como espírito e vida. O apóstolo Pedro descreveu a palavra como incorruptível, inabalável, poderosa e eterna palavra de Deus. Os céus e terra passarão, meus irmãos. Cabelo branco vai chegar. Aleluia. Os anos vão passar, as roupas vão se desgastar, mas a palavra de Deus, ela permanece eternamente. Oh, aleluia. Quando Kenneth Hagin era adolescente, ele descreveu na folha inicial da Bíblia dele: Deus disse isso, e eu acredito. Isso é suficiente. Simples assim. Deus disse isso, e eu acredito. E isso é suficiente. Aleluia. Muitas vezes, irmãos, existem coisas fáceis de entender na palavra, mas difíceis de receber. Um exemplo, a Bíblia diz que Deus jogou os nossos pecados no mar do esquecimento. Mas existem pessoas, é fácil de entender que Deus nos perdoou. É fácil de entender que Ele não se lembra mais. Mas tem pessoas que ficam se questionando, mas como que Deus me perdoou do que eu fiz? Como que isso pode acontecer? A Bíblia é muito clara a respeito de salvação. Se você crê, confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, você é salvo. Mas tem pessoas que podem pensar, mas como que eu vou para o céu? Como que eu vou pagar e retribuir aquilo que Ele fez? Mas, meus irmãos, se Deus nos apresentou a bênção, é porque Ele deseja que a gente abrace tudo aquilo que Ele nos deu. Simples assim. Eu confio na palavra, meus irmãos. A gente tem vivido tempos onde a gente vê muitas coisas na internet, que o dólar está mais de R$6. E eu disse hoje para minha esposa, não importa a situação do governo, o noticiário, aonde nós estamos, nós vamos prosperar. Não me interessa quanto que está o preço do diesel, do combustível, não que eu não me importe, amém? Não que eu não queira mudança, amém? Mas o meu medo não está lá no preço do combustível, é diferente. Está R$6, eu vou prosperar mais. Subiu o quilo do arroz, o Senhor é comigo, não vai faltar. Ele é a minha provisão. Deus vai levantar pessoas para mudar esse cenário. Deus vai colocar homens e mulheres de Deus em todas as esferas da sociedade para que a palavra seja pregada e os princípios do reino impactem as realidades naturais do Brasil. Mas eu e você não podemos viver diante daquilo que a gente vê a olhos naturais. A gente tem que confiar que Ele é a nossa provisão. Estamos se encaminhando para o fim. Marcos 11, abra lá comigo. Marcos 11, 12. Capítulo 11, versículo 12. Obrigado, Senhor. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta. E como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Estava Jesus e seus discípulos. Versículo 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome.
Ao observar certa distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era o tempo de figos. 14. Então Jesus disse à figueira: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram o que Jesus disse. Versículo 20. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca, desde as raízes. Versículo 21. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: mestre, olha lá, a figueira que amaldiçoou secou. Fica aqui comigo. A reação dos discípulos diante da figueira seca mostrava que eles não tinham expectativa nenhuma de mudança na figueira. Nenhuma. Porque eles ouviram que Jesus disse: figueira seque. No outro dia, Pedro deveria chegar lá: mestre, eu quero ver como é que ficou a figueira. Depois do que o Senhor disse, eu preciso ver como é que é uma figueira seca. Aleluia! Oh, meus irmãos, mas esse mesmo Pedro, cheio do Espírito Santo, ele foi muito usado pelo Senhor. Coisas que ficaram para trás, mas ele se renovou no Senhor e foi um grande instrumento nas mãos de Deus. Mas nós aprendemos algo, que nós precisamos gerar expectativa. Não no pastor Ramon, não naquilo, né, que a gente naturalmente, não em pessoas, né, mas na palavra de Deus. Eu quero que você fique de pé no seu lugar e eu quero que você faça uma declaração comigo aqui de fé. Diga assim: Deus disse e vai acontecer. Eu acredito e isso é suficiente. Não serei derrotado. Permanecerei firme até que eu veja acontecer o que eu estou crendo. Porque Deus vai fazer. Eu arrancarei os limites dos meus pensamentos e terei expectativa que Deus fará o que Ele disse. Nada, absolutamente nada, é impossível para Deus. Você crê? Amém. Eu quero ministrar mais uma canção com vocês. Obrigado, Senhor, pelas suas palavras. Obrigado, Pai. Nós queremos declarar, Pai, que entraremos nesse próximo ano, a partir de hoje, com expectativa, Senhor. Com expectativa. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso provedor. Aleluia, obrigado, Pai. O Senhor se encarrega de cumprir. Aleluia, o Senhor se encarrega de cumprir as Suas palavras. Há uma glória bem maior, há um favor de Deus sobre nós, portas abertas, grandes milagres, é o favor de Deus sobre nós, há uma colheita abundante, um novo tempo sobre nada. Declare isso. Portas abertas, grandes milagres, é o favor de Deus sobre nós. Declaramos, Pai, será maior do que pedimos, muito maior do que pensamos. É Deus abrindo o caminho e o seu povo prosperando e
favor de Deus sobre a sua casa. Bênçãos mais e mais, graça abundante. Estamos vivendo o favor de Deus. Bênçãos mais e mais, está chegando. Graça abundante. Estamos, é pela fé, você vai ver acontecer. Bênçãos mais e mais, graça abundante. Obrigado, Pai. Aleluia. Se encha por dentro. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Bênçãos mais e mais, graça abundante. Bênçãos mais e mais, graça abundante. Obrigado, Pai. Existe alguém aqui nessa noite que talvez você tenha ouvido essa palavra, mas você nunca tenha aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador. E essa é uma noite de oportunidade. Essa é uma noite de mudança. Jesus é a mudança que você precisa. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de aceitar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador? Todos salvos aqui neste lugar. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de se reconectar com o Mestre? Talvez há muito tempo atrás você o amava, andava com Jesus, mas agora você se sente distante dele. Ele nunca se esqueceu de você. Ele nunca se esqueceu de você. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de fazer essa oração comigo, para retornar aos caminhos do Senhor? Só você sabe. Todos salvos. É a sua oportunidade. Aleluia. Amém. Vá para casa, meus irmãos, com essa palavra do Senhor. 2025 será um ano incrível. Você vai muito além do que você pensa. Você vai a lugares muito mais altos. Aleluia. Você vai avançar no Senhor mais e mais. As bênçãos te alcançarão. Não se surpreenda. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Se aposse e declare a palavra. Amém. Vá para casa na paz do Senhor.